Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar aqui do FGA11 Fiagro da FG/A. Iremos falar do relatório do mês de dezembro, que trata dos dividendos que foram pagos nesse mês de janeiro. Mas antes disso, a gente vai trazer alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de 17%. Sim, meus amigos, 17%. Seria um dividendo estúpido, maravilhoso, incrível, se não fosse o detalhe. O P sobre VP dele se encontra em 0,76, o que nos dá um desconto de 24%. Lembrando que esse aqui é um dos poucos fiagros que tem zero problema desde o início dele na bolsa. Mas mesmo assim ele está com esse descontaço. Só que vocês sabem que esse desconto causa uma distorção nesse dividend yield dos últimos 12 meses. E eu fazendo aquela bela correção que eu sempre trago para vocês, o yield cai de 17% para 13%. 13% eu considero pouco. Eu acho que o ideal para um fundo middle risk, porque sim, esse é um fiagro middle risk, ao contrário da maioria dos fiagros da nossa bolsa, que a maioria são high yield, 3% ainda é pouco. O ideal seria no mínimo 13,5% atualmente. Lembrando que é isento de imposto de renda. 13,5% para mim seria o ideal, considerando que ele é middle risk. Porém, eu considero um yield aceitável ainda, mas não é muito bom. O último dividendo pago por ele nesse mês de janeiro foi de 10 centavos e meio, o que nos dá um yield do mês, esse sim, um yield muito bom de 1,36% ao mês. Lembrando também o detalhe, só tá esse yield estúpido assim, porque isso aqui é yield de fundo high yield, porque essa cota tá muito amassada, tá muito descontada, como eu acabei de falar para vocês. Eu até fiz as contas para ver quanto seria se ele estivesse com o P sobre VP1. Nesse caso, o yield cairia para apenas 1,10%, que seria um dividend yield ok, considerando que ele é um fundo middle risk. Entrando aqui no relatório, a gente chega naqueles destaques do mês, e a gente vê principal destaque. O primeiro destaque é que a carteira continua 100% adimplente, ou seja, está sem problema algum, e mesmo assim está com esse desconto, mas é mais uma questão macroeconômica que afetou todos os fundos imobiliários, fiagros e FIINFRAs, principalmente lá em setembro, quando os juros futuros começaram a subir. Isso causou uma alta dos títulos públicos, principalmente IPCA+, que ficaram muito atraentes. Muita gente fugiu aqui da renda variável, deixou fiagro, FIINFRA e fundo imobiliário e foi lá investir no tesouro. E por isso tá esse desconto tão grande, porque esse fundo aqui em particular não tem nenhum problema para causar essa fuga tão grande assim. Ele era para estar com o P sobre VP próximo de 1, mas como todos os outros fiagros estão abaixo do valor patrimonial, ele também não seria uma exceção. O fundo no mês de dezembro fez as seguintes movimentações na carteira: vendeu 4 milhões e comprou cerca de 20 milhões. Aqui ele não detalha, vai detalhar mais à frente. Fechou a cotação do mercado no mês de dezembro a 7,66, mas nesse mês caiu mais ainda. Está próximo de 7,30 na prática. Isso nessa época dava um desconto de 20%. Agora, como eu falei para vocês, o desconto é de 24%. Vamos falar daqui a pouquinho com mais detalhes sobre esse guidance. Segura um pouquinho aí. E ele fala novamente que tem discussões em andamento. Ele está tentando buscar junto à CVM autorização para fazer recompra de cotas do fundo. Pelo visto, até agora a CVM não autorizou. E parece que não vai autorizar, diga-se de passagem. Eu já ouvi outras pessoas falando que parece que a CVM não está autorizando recompra de cotas para fiagros. Chegou a autorizar para FIINFRAs, mas para fiagros não. Então fique ligado nisso, nesse detalhe. A distribuição do mês foi 10 centavos e meio, já falou sobre isso, mas antes da gente continuar, eu gostaria de trazer para vocês o seguinte lembrete. Nós estamos numa campanha para tentar buscar salvar aqui o canal. Salvar como, Adriano? Salvar do fechamento dele. Se você acompanha esse conteúdo, se você gosta desse conteúdo de verdade, não é aquele que diz que é de verdade, mas só quer ajudar com like, com comentário, clique no botão Seja Membro e se torne membro, nem que seja naquele pacotezinho mais barato de R$5, que ele já vai ajudar muito para a gente tentar bater a meta, que é a nossa meta mínima, que é muito pouco. Apenas 1% dos inscritos se tornarem membros até o final do mês de março. Isso significa o quê? Termos cerca de 50 membros até o final do mês de março. Falta cerca de 2 meses e alguns dias, e a gente ainda não chegou nem a 10 membros, que para mim é ridículo, porque eu já tinha a perspectiva de, nesse período agora, a gente já está com entre 15 a 20 membros, e a gente está com menos de 10, é muito pouco. Muito pouca gente está colocando a mão na consciência e ajudando a gente a manter esse conteúdo. Caso a gente não bata essa meta, infelizmente a gente vai encerrar as atividades do canal no início de abril. E por que isso, Adriano? Para quem não sabe, o YouTube está pagando muito pouco a gente.
não só a minha, a maioria dos produtores de conteúdo, mas principalmente a canais pequenos, é claro. Com esse clube de membros, eu espero tentar receber do YouTube a cada 2 meses. E quando você recebe a cada 2 meses, significa que você está recebendo cerca de uns $50 por mês. Ou seja, em 2 meses eu receberia cerca de uns R$600. Pessoal, R$600 é muito pouco para pagar esse trabalho que eu tenho aqui. São cerca de 34 vídeos a cada 2 meses. E se eu fosse cobrar para fazer isso, para uma pessoa que não fosse para mim mesmo, eu não cobraria menos que uns R$6.000. Isso mesmo que você ouviu, não cobraria menos de R$6.000. Por isso que a gente está fazendo essa campanha, para tentar ganhar pelo menos $50 por mês, o que é muito pouco ainda, porque $50 para mim paga apenas o custo de um vídeo, dos 17 que eu posto por mês. Mas pelo menos isso me traria mais disposição e mais interesse para continuar esse conteúdo. Então eu espero que você, se realmente gosta do canal, se você estuda pelos vídeos aqui do canal, não deixe apenas o seu like e seu comentário, que isso aí você tem que deixar já de cara. Mas também clique no botão Seja Membro e se torne membro por apenas R$5. Míseros R$5 não vai te fazer falta e você vai ajudar a manter o conteúdo do canal. Continuando aqui, chegamos aqui a essa parte que eu considero nesse relatório a parte mais importante de todo o relatório, porque a projeção do guidance do fundo para esse primeiro semestre de 2025. Ele considera que vai trazer um resultado durante esse primeiro semestre de 11 centavos e meio. Ele está pagando quanto? 10 centavos e meio. Então essa é a média que ele espera distribuir nesse semestre. Então, pessoal, nesse gráfico aqui a gente observa como é que seria a distribuição nesses primeiros 6 meses. E aí ele considera o mínimo e o máximo. O mínimo seria 10,5 em janeiro, chegando ao máximo de junho, 12,5. Mas normalmente ele sempre paga no centro, entre o mínimo e o máximo do mês. Então aqui provavelmente ele está nos dizendo que deve pagar 11. A previsão é que ele pague 11 centavos em janeiro. Já em fevereiro a previsão é que ele pague na faixa de 11,5. Aqui ele deve pagar novamente 11,5 e aqui ele já sobe para 12 em abril. Continua 12 em maio e provavelmente vai pagar entre 12 e 12,5, pode ser até 12,25, que seria até estranho, mas no mínimo 12 centavos, é isso que ele está dizendo que deve pagar em junho. Então fiquem de olho, que são notícias muito boas que o fundo está nos trazendo aqui nesse relatório, dessa previsão da distribuição dele nos próximos meses. O que vai subir aquele yield que eu passei para vocês no começo desse vídeo. Aqui ele pegou e falou com mais detalhes sobre as vendas que eles fizeram. Cerca de R$4 milhões, venda de valor bem baixo, e com essa venda de 4 milhões ele ganhou apenas 30 mil. E eles venderam Alcoeste, o que é muito bom, que ele tem uma concentração alta em Alcoeste, e também vendeu um pouquinho de Lins. Nessa tabela aqui ele mostra com mais detalhes as vendas que eles fizeram. Foi 2,5 milhões em Alcoeste, vendeu 1.238.000 em Lins, e só um pouquinho em Santa Fé e Batatais, quase que irrelevante. E a principal alocação dele foi nessa Sertran. Essa Sertran, que ele comprou em dezembro, ele comprou quase 20 milhões de Sertran. E a gente vai ver o destaque que vai ter lá na carteira do fundo para a Sertran atualmente. E eles também adquiriram cerca de R$500 mil em Batatais. O que aí eles falam que foi uma recomposição parcial da venda que eles fizeram. Se você olhar, eu acabei de mostrar que ele vendeu Batatais, cerca de 218 mil, e agora fez uma recompra de Batatais. Esse relatório saiu 2 dias atrás, na noite de 2 dias atrás, ou seja, está com cerca de 1 dia e meio. Está quentíssimo, 1 dia e meio que ele saiu. Mas para quem é membro, essa é uma das vantagens de se tornar membro, já recebeu menos de 24 horas depois. Então, mais um motivo para você se tornar membro, além de ajudar o canal a não fechar as portas, é você receber esse conteúdo antecipado e ainda participar do grupo exclusivo de WhatsApp com outros membros do canal. Então se ligue e clique no botão Seja Membro, se tornando membro por apenas R$5. Aqui ele traz uma tabela de sensibilidade mostrando que mais ou menos no valor da cota do momento, eu estou colocando até um valor um pouquinho acima, o fundo está nos trazendo um retorno de 18,42% ao ano. Pessoal, isso aqui é isento de imposto de renda. Se você procurar aplicar, por exemplo, em tesouro pré-fixado, está com taxas de cerca de 15%, lá tem imposto de renda. Na melhor das hipóteses, 15%, que já traz o retorno para próximo de 13%. E aqui está dando 18,5%, ou seja, o retorno comprando esse preço de hoje está muito bom. E ele coloca que é equivalente a CDI mais 5,59%. Chegamos aqui nesse gráfico que mostra os ativos e mostra os percentuais investidos em cada um dos ativos. Então era isso que eu queria destacar para vocês. O fundo continuou com essas duas grandes concentrações em WD e Alcoeste. Agora a Alcoeste caiu para segundo lugar. Antes a Alcoeste estava em primeiro lugar, agora a WD é a maior devedora do fundo, seguida de Alcoeste, e agora tem a Sertran na terceira posição. O que eu não gosto também, já tinha duas concentrações altas, tanto em WD como Alcoeste, que eu sempre falo para vocês, para mim o ideal
real é até 5%, mas dificilmente você encontra isso na prática mesmo. É difícil você ter um Fiagro que tenha, em média, de 5% para baixo, que eu acho que só o CRA 11, que eu acho que é assim, provavelmente o RURA 11 também, mas são acho que os únicos dois. Mas esses valores de 15% são muito altos. Como eu falo para vocês, para mim o ideal seria 5% e no máximo aceitável, até uns 8%. Ou seja, esses três aqui estão acima: WD, Alcoeste, Sertran agora com 10% e Jalles com 8,5%. Mas a Jalles pelo menos é um AAA. Tá aqui a DRE. A DRE é ultra resumida. Ela só mostra receitas de juros e taxas. Basicamente é isso, e já segue com a de resultado. Você vê claramente que a receita de dezembro foi muito maior do que a de novembro. Eu creio que isso aí seja devido àqueles devedores que pagam de forma semestral, trimestral e assim por diante. Então, no caso, ele teve uma receita de juros cerca de 2 milhões acima do mês de novembro, cerca de 1,5 milhão acima do mês de outubro. Então, foi muito alta mesmo esses valores recebidos de receita de juros no mês de dezembro. Como as despesas são praticamente as mesmas, você vê que o resultado, ou seja, o lucro do fundo no mês de dezembro foi cerca de 2 milhões acima do valor do mês de novembro. No mês de novembro, ele distribuiu aqueles 10 centavos e meio, em termos de valores totais 4.733.000, ele teve que colocar 916 mil que ele tinha em reserva, que ele utilizou para conseguir pagar, complementar o valor do resultado para conseguir pagar. E ele ainda ficou com o valor acumulado, que ele chama retido total, que seria a reserva total acumulada de 954 mil. Só que como o valor do lucro no mês de dezembro foi tão alto, que ao invés de precisar retirar dinheiro que estava na reserva, ele colocou em reserva 1.154.000. E agora está com um total de reserva acumulada de 2.110.000 praticamente, o que nos dá um resultado por cota acumulado de quase 5 centavos, ou seja, quase metade de um mês a ser pago. E agora eu gostaria de, nesse momento, perguntar para você: você possui FGA na sua carteira? Está pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição, aproveitando esse momento que ele está super descontado, ou ao contrário disso, você está achando que ele está pagando pouco e está querendo diminuir a sua posição ou até reduzir a sua posição? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo. Você quer ficar bem informado, seja sobre Fiagro, FIINFRA e fundo imobiliário? Já se inscreve agora, não pense mais nada, já larga aquele likezão pesado, já comenta aqui pra gente bater a meta e não deixar acontecer o que aconteceu no mês passado, que eu não trouxe vídeo aqui do FGA, exatamente porque no mês anterior ele deu uma quantidade baixa de views e a gente não conseguiu trazer ele porque ele ficou bem abaixo da média dos vídeos do mês de novembro. Nesse mês a média está muito baixa, por isso eu creio que se a gente conseguir bater uns 400, 500 views nesse mês, a gente deve conseguir trazer o FGA no mês que vem. Caso contrário, provavelmente novamente estaremos deixando ele na geladeira, e como ele não bateria pela segunda vez consecutiva, deixaríamos mais tempo sem trazer o FGA. Então já larga o like e já comenta aqui se você gosta e quer que a gente continue trazendo vídeos aqui do FGA. E não esqueça, clique no botão Seja Membro, que é muito importante, apenas R$5 não vai fazer falta para você, vai nos ajudar a gente manter o conteúdo. Senão, infelizmente, a gente vai ter que encerrar as atividades do canal no final do mês de março, ou seja, a partir de abril não teremos mais vídeos aqui no canal. Chegamos aqui na carteira do fundo e a gente vê aqui nessa coluna que o fundo basicamente é um fundo de CRA, mas atualmente ele também tem Fiagro, só que a gente não sabe quais são os Fiagros desses 5 milhões que ele tem investido. Infelizmente ele nunca trouxe isso pra gente, eu nunca vi ele dizer assim: nós temos Fiagro tal, Fiagro tal, Fiagro tal. A gente fica sem saber. Cerca de 1,1% do patrimônio líquido é investido em Fiagros. O fundo ainda possui cerca de 23 milhões e meio em caixa para investir, cerca de 5,5% do patrimônio líquido. Eu destaquei novamente pela milésima vez as maiores concentrações, inaugurando agora aqui a marcação também da Sertran, que agora em termos de CRA, de forma única, é o maior CRA da carteira do fundo, cerca de 42 milhões investido, quase 10% do patrimônio líquido investido só em Sertran. Temos essas 4 WD, que por isso, na soma das 4, dá a maior concentração do fundo, quase 15%. Temos também esses 4 CRA da Alcoeste, que também supera 14%, além das Jalles aqui, que em termos de CRA único, é o segundo maior CRA da carteira do fundo, cerca de 34 milhões investidos, cerca de 8% do patrimônio líquido. Infelizmente aqui falta aquela linha mostrando qual é o valor total dos investimentos do fundo, deveria ter, não tem. Também eu acho que deveria ter uma coluna mostrando qual é a periodicidade dos pagamentos. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Quer ficar bem informado, seja sobre Fiagro, FIINFRA e fundo imobiliário, já se inscreve, já larga o like. Não pense mais nada se você também quer que a gente traga mais uma leitura do relatório do FGA no mês que vem, porque caso dê uma quantidade baixa de views de novo, infelizmente a gente provavelmente passará 3 a 4 meses
mês. E caso você não clique no botão Seja Membro, tem uma grande chance de, até o final do mês de março, a gente encerra as atividades do canal. Você quer que aconteça isso? Eu espero que não. Se você gosta do conteúdo, se você está estudando e está aprendendo com ele, já clica no botão Seja Membro, apenas R$5, não vai doer no seu bolso e vai nos ajudar a gente manter esse conteúdo para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!